Vamos nos sentar, amados irmãos e irmãs. E eu confesso que queimei pestana esta semana para preparar a pregação desta manhã, até porque nós estamos no meio de um evento religioso, com a presença de muitos cristãos, não só os irmãos católicos, também de outras igrejas, os motociclistas que são organizados nas suas comunidades, os motociclistas independentes. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que dizer sem fugir do contexto religioso, mas também sem deixar de falar sobre aqueles que amam as motos, que amam essa vida tão linda que nós temos. Então aí eu procurei na internet e achei a Associação Brasileira dos Motociclistas, e lá tem os mandamentos dos motociclistas, que eu achei espetacular. Nunca tinha nem pensado nisso na minha vida. E aí, com uma cabeça de padre, a gente foi tentando e acoplando os 10 mandamentos do motociclista, que tem muito a ver com a vida humana, com a vida religiosa, com a palavra de Deus. Então nós fomos pensando algumas coisas importantes. Antes de mais nada, é lembrar que para muita gente a motocicleta não é apenas um veículo, apenas de transporte. Principalmente aí os amantes, os mais experimentados, sabem muito bem que isso significa para muitos a sensação de liberdade e também de felicidade. Mas nós sabemos também, até a Edna me corrigiu na internet, e eu gostei muito porque eu sou leigo nesse assunto. Eu tinha colocado que vai ter almoço para os motoqueiros. Aí a Edna me corrigiu e falou, não, padre, não é motoqueiro, não, é motociclista. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra, e eu não sabia mesmo. E aí eu fui perguntar, qual que é a diferença? Ela disse, o motoqueiro é aquele que não respeita as leis, não respeita as normas, é aqueles que andam fazendo as imperícias do trânsito, e o motociclista é aquele que é organizado, é aquele que tem regras, que respeita os sinais de trânsito. Aí eu fui entender a diferença entre motoqueiro e motociclista. E a partir daquilo, eu comecei a vasculhar para entender um pouquinho mais sobre essa grande aventura, esse grande amor, sobre essa liberdade. Mas a liberdade que nós estamos falando é muito parecida com a liberdade cristã. Eu não sou católico, eu não sou cristão por obrigação, eu sou cristão porque eu sou livre, eu tenho prazer em ser cristão, lembrando que também o cristianismo é fundamentado em regras, em normas. Então dá para entrar muito nesse quesito. O primeiro mandamento que eu encontrei no Abram, Associação Brasileira de Motociclistas, está escrito lá assim: primeiro, mantenha a sua motocicleta sempre em ordem. Aí vai dizendo lá, calibragem, pneus, setas, farol, lanterna, luz de freio, pastilha, fluido. Aí eu pensei, tem tudo a ver com a vida cristã. O cristão precisa manter a sua vida religiosa sempre em ordem. Nós cristãos, nós irmãos de fé, precisamos, assim como as motocicletas, termos uma vida extremamente organizada. Segundo mandamento, está escrito lá, na Associação Brasileira de Motociclistas, pilote utilizando equipamentos de segurança. Aí lá está assim, entre vários, eu só coloquei alguns para não ficar uma coisa muito extensa: capacete, calça e jaqueta, botas, sapatos e luvas. Aí eu lembrei de Efésios, quando Paulo vai dizer que o cristão precisa do capacete da salvação. Olha que espetáculo! Que o cristão precisa do escudo da fé e da roupagem da graça, o que Paulo chama de couraça. Ao mesmo tempo vai dizer que o cristão precisa dos pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Olha como tem a ver a vida do motociclista com a vida do cristão. E mais bonito ainda quando um motociclista é um cristão assíduo, tem uma espiritualidade, conhece os planos e a vida de Deus e anda sobre a sua moto com o coração em Deus. Terceiro mandamento diz: reduza a velocidade. Tempo disponível para lidar com o perigo de uma condição adversa.
E aí eu fiquei pensando também isso para nós. Nós cristãos precisamos reduzir a velocidade da vida para ir à igreja, reduzir um pouco as correrias do dia a dia para orar, reduzir um pouco o pessimismo para louvar e agradecer a Deus por tantos benefícios, por tantas graças, por tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós. Quarto mandamento diz que o motociclista tem que ter atenção e concentração, evite a distração. E aí eu pensei, o cristão tem que ter muita atenção e concentração quando lê a palavra de Deus. Que bonito acolhemos esses dois motociclistas e a moça que conduzia a palavra de Deus até o altar do Senhor. Mas é essa atenção, é essa concentração que nós precisamos ter com a palavra que liberta, que cura e que salva. A distração muitas vezes nos faz viver na vida, a vida no pecado. Quinto mandamento: respeite a sinalização de trânsito. Ora, nós também precisamos, como cristãos, respeitar os sinais de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, Deus diz para nós: reduza, volte, pare, preste atenção. Eu estou aqui te sustentando e te amando o tempo todo. Assim como nós, motoristas, motociclistas, pedestres, não podemos viver sem a sinalização. Assim como um jogo de futebol não pode funcionar sem um juiz, um árbitro. Assim como uma cidade não pode funcionar sem um fórum, o juiz de direito, os advogados, a justiça como um todo. Assim também a vida religiosa não poderá dar certo sem que Deus esteja sinalizando um caminho de salvação. E lá eu encontrei nos mandamentos ainda dos motociclistas, sexto, cuidado com os pedestres. Lá diz, eles sempre têm prioridade no trânsito urbano. E aí eu pensei, o nosso irmão deve sempre ter prioridade também na nossa vida cristã. Assim como Deus nos priorizou, assim como Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, que nós também possamos priorizar o respeito ao outro, independente da religião, independente de quem seja a pessoa, nacionalidade, sexo, religião ou etc. No mundo de tantos preconceitos, no mundo de tantos julgamentos, nós somos convidados a amar e respeitar o outro nas suas diferenças. Sétimo, lá diz, motociclista, é importante que você seja visto, principalmente à noite. Use roupas claras com materiais reflexivos. E aí eu pensei, o cristão precisa também aparecer nas noites escuras com o seu testemunho de vida. O cristão precisa o tempo todo testemunhar a sua fé incondicional a Deus, o nosso Senhor. Oitavo, evite o álcool. E aí eu lembrei de uma passagem da Bíblia: sede sóbrios e vigilantes. Cuidado, porque o inimigo é como um leão voraz, próximo e prestes a vos devorar. O que Pedro nos alerta na sua carta serve de recomendação todos os dias para a nossa vida religiosa. Nono, mantenha a distância, pelo menos 5 metros, é a segurança dos veículos que estão à sua frente. E aí eu pensei, mantenha a distância do mal, do pecado, dos julgamentos, mas principalmente do inimigo. Mantenha a distância de tudo aquilo que pode chocar a sua vida religiosa e destruir os valores incutidos pelo Evangelho e pelo cristianismo na sua vida. E décimo, independente da sua religião, creia em Deus, porque Ele está com você nesta caminhada da vida. Portanto, quando você entrar no seu carro, quando você ligar a sua motocicleta, lembre-se, Deus vai contigo. Não sentado do lado, mas Ele vai sentado no seu coração. Que nós possamos, nesta manhã tão especial, contextualizados também nesse trezenário de São Miguel Arcanjo, pedir a São Miguel, a São Rafael, a São Gabriel, que venha proteger
todos aqueles que utilizam das motocicletas para o trabalho, para o lazer, para o passeio, para o estudo, enfim, que Deus possa abençoar e livrar de tantos acidentes que nós temos visto em nossa cidade, também pelas imprudências, é verdade, mas que Deus possa abençoar a tantos, os amantes das duas rodas, os amantes do asfalto, para que Deus seja a proteção e para que São Miguel interceda por cada um de vocês. E desde já, eu quero dizer que é uma grande alegria termos essa segunda moto Romaria, lembrando que o ano retrasado nós também fizemos, e agradecemos a presença de todos aqueles que são amantes da motocicleta, aqueles que estão aqui conosco das associações, das motoclubes, os que são independentes, a polícia militar também que se faz presente. É sempre uma alegria tê-los em nosso meio. Agradeço muito a Deus a presença daqueles que não medem esforços para que através do Evangelho nós possamos tocar os corações humanos. Coragem sempre, não desistam e lembre-se, Deus vai conosco em todo o tempo. E se você crê em Deus, vamos dar a Ele uma grande salva de palmas.